enfatizando-se que o meritíssimo juiz eleitoral, muito mais próximo ao calor dos fatos, repito, muito mais próximo ao calor dos fatos, tanto é que foi quem estava fisicamente presente quando da produção das provas contundentes carreadas aos autos. Então, excelências, aqui existem notícias por vários veículos de imprensa, dando por certo a composição em que se deu após o dia 30, diferente da que se defende. Existiu depoimentos colhidos em juízo, existem atas idênticas, demonstrando que foram feitas a posteriores, quando, no caso, identificadas e levadas em consideração com os demais fatos probatórios. Não pode-se crer aqui que, de fato, essa coligação ela foi democrática, realizada antes do dia 30, como se quer fazer crer através dessas datas retroativas. E, ademais, excelência, atender hoje até um pedido alternativo, no caso, se tentando regredir ao ponto daquilo que se diz que não foi deliberado no dia 30, num processo como esse da existência da fraude, excelência, no caso que a coligação diz que não foi, diz que ocorreu a coligação com os 5 partidos, mas que, na verdade, agora quer se retroagir como se fosse verdade aquilo que a recorrente diz que não é verdade, para alternativamente ser premiada com uma segunda opção. Olha, excelência, eu me recordo muito bem no processo em 2008, Siderópolis, o máximo que se deparou, e não era num processo com uma fraude tão evidente quanto essa, o máximo que a Justiça Eleitoral fez para não prejudicar os candidatos a vereador é permitir que os partidos isoladamente, sem composição, possam lançar os seus candidatos a vereador. Agradeço, excelência. Então, se existir algum pedido sucessivo, alguma outra alternativa, que seja apenas para permitir os candidatos a vereadores, o que não deveria ser, para que se aprenda a respeitar a justiça eleitoral. Mas, no máximo, que os candidatos a vereadores isoladamente possam participar pelo seu próprio partido. Por isso se requer o desprovimento do recurso. Eu vou a palavra primeiro, relator. Obrigado, senhor presidente. Passo a proferir o voto. O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, a razão pela qual dele conheço. Inicialmente, ressalto que, em se tratando de registro de candidatura, não há a falar em litisconsórcio passivo necessário entre a coligação e os candidatos que a integram. Conforme assinalou com propriedade o Procurador Regional Eleitoral, o DRAP, como o próprio nome traduz, é relativo ao demonstrativo de regularidade de atos partidários. Ou seja, objetivo, não diz respeito, por exemplo, à eventual inelegibilidade de prefeito, do vice ou de vereadores, mas tão somente afere a regularidade dos referidos atos partidários, nos quais está abrangida de modo inequívoco a validade das convenções relativas, inclusive a eventual coligação, como ocorre no apreço. E aqui, então, nesse sentido, eu transcrevo decisão do TSE. Dessa forma, faço a preliminar de nulidade absoluta em razão da ausência de citação dos candidatos à coligação recorrente para integrarem a lide na condição de litisconsortes passivos necessários. A prefacial de carência de ação em virtude da inadequação da via eleita igualmente não prospera. Para a coligação recorrente, por se tratar de matéria interna corporis das agremiações, somente mediante a oposição de algum dos convencionais, o que não houve na espécie, é que se poderia discutir acerca de eventuais irregularidades na convenção. Todavia, o reconhecimento da ocorrência de fraude nas deliberações tomadas pelos partidos nas convenções, cuja validade ora se examina, a evidência reflete diretamente no processo eleitoral, cabendo, portanto, sua análise pela Justiça Eleitoral em sede de impugnação ao registro de candidatura. Aliás, o Tribunal Superior Eleitoral já decidiu que a constatação de irregularidade na ata partidária é matéria que extrapola o âmbito das questões interna corporis das agremiações, passível, portanto, de impugnação por parte de partido ou coligação adversária, do que decorre em subsistência da preliminar de legitimidade ativa de causa da coligação, primeiras pessoas para a impugnação do registro. Nesse sentido, então, eu transcrevo aqui um precedente também do TSE, da lavra do
relator ministro Marcelo Henriques Ribeiro de Oliveira. Superadas as preliminares, no que se refere ao requerimento formulado pelo Ministério Público Eleitoral em contrarrazões de desentranhamento dos documentos folhas 346 e 349, entendo deva ser indeferido. Em seu recurso, a coligação recorrente protestou contra o desentranhamento de tais documentos, que haviam sido apresentados com as alegações finais. Determinado na sentença, alegando que se mostram de fundamental importância a solução da controvérsia, pois comprovam o vínculo existente entre a coligação impugnante, a coligação Primeiro as Pessoas e o jornal Correio do Sul, primeiro veículo a divulgar equivocadamente, de má fé, entre aspas, a composição das coligações que teriam sido formadas no dia 30/6/2012, induzindo os demais meios de comunicação a erro. A comprovação desse suposto vínculo entre a coligação recorrida e o jornal Correio do Sul, por certo, poderia retirar credibilidade das notícias referentes aos acontecimentos descritos nesses autos, notícias essas mencionadas na sentença, sobretudo ao serem confrontadas com as demais provas produzidas na instrução. Já por ocasião da contestação, aliás, a coligação recorrente havia alertado o juiz de que o jornal Correio do Sul, que noticiou os factórios que fundamentam a impugnação, é comandado por Jabson Miller Genro de Terrimar Ramos Pereira. Desse modo, senhor presidente, tem essas preliminares que eu estou afastando. Continuo. No decorrer da instrução, essa particularidade foi reconhecida por uma das testemunhas ouvidas, José Fernando Borges da Silva, que, embora não tenha prestado compromisso, afirmou que o senhor Jabson Miller é casado com a filha da candidata ao cargo de vice-prefeito do PP. À vista dessa circunstância, deveriam ter sido aceitos os documentos apresentados com as alegações finais, oportunizando que as partes adversas sobre eles se manifestassem, tal como previsto no artigo 398 do Código de Processo Civil, ainda que deferindo pelo prazo mínimo de 24 horas, dados os exíguos prazos que regem os processos dessa natureza, conforme salientado por Sua Excelência ao determinar o seu desentranhamento dos autos. Então, no meu entender, era um documento importante que deveria ter ficado nos autos. Vou além. A meu juízo, diante do que foi apurado no decorrer da instrução, até caberia de ofício requisitar-se essa prova, a teor de que dispõe a regra do artigo 130 do Código de Processo Civil. Afinal, os documentos mostram-se indispensáveis à melhor compreensão dos fatos, cuja elucidação na espécie visa satisfazer, antes de mais nada, o interesse público na estrita observância das normas que regem o processo eleitoral pelos partidos políticos, demandando pronta e efetiva intervenção dessa justiça especializada em caso de descumprimento. De toda forma, o fato é que os documentos vieram novamente aos autos, agora com as razões de recurso, tendo sido oportunizado aos recorridos a possibilidade sobre eles se manifestarem por ocasião das contrarrazões, não havendo falar, portanto, no seu desentranhamento. Aqueles documentos que estavam lá vieram depois e as partes tiveram oportunidade de se manifestar. Sobre a possibilidade de juntada de documentos no decorrer do processo, mutatis mutandis, menciona o julgado do STJ. A jurisprudência desta Corte tem admitido a juntada de documentos que não os produzidos após a inicial a contestação em outras fases do processo, até mesmo na via recursal, desde que respeitado o contraditório e ausente a má-fé. Não é absoluta a exigência de juntar documentos na inicial ou na contestação. A juntar documentos em sede de apelação é possível, tendo a outra parte a oportunidade de sobre eles manifestar-se em contrarrazões. Continuo. Feitas essas considerações, no mérito, o Ministério Público Eleitoral, a coligação Primeiro as Pessoas e o PPS de Balneário Gaivota impugnaram o registro da coligação recorrente ao fundamento de que houve fraude nas convenções realizadas pelos partidos que integram, que supostamente teriam deliberado pela formação de coligação diversa da que foi informada a Justiça Eleitoral. Após a instrução do feito, o magistrado de primeiro grau houve por bem acolher as impugnações e indeferir o pedido de registro, considerando em resumo que, de toda a prova colhida, então diz Sua Excelência, abre aspas, de toda a prova colhida resulta a comprovação de 3 fatos. 1.
Das convenções do dia 30 de junho de 2012 resultaram 3 chapas para a disputa da Prefeitura de Balneário Gaivota. Os partidos PT, PDT, PPS e PSDB firmaram coligação para concorrer às eleições majoritárias. Neste dia ficou decidido que Claudionor Soares Colares da Silva, do PDT, concorreria ao cargo de prefeito, tendo por vice Jorge Cunha, do PT. O PMDB, por sua vez, formou chapa pura encabeçada por João Alberto Bonamigo e tendo por vice Maria Aparecida Colombo. Uma terceira chapa majoritária foi lançada pelo PP. 2. A composição da coligação Gaivota no Rumo Certo, com chapa para eleição majoritária composta por Bonamigo, PMDB e Borges, PSDB, deu-se após o dia 30 de junho de 2012, sendo a data mais provável da nova avença o dia 5 de julho. 3. Os partidos da coligação Gaivota ao Rumo Certo fraudaram a ata de suas convenções, para o fim de legitimar a escolha extemporânea. O PT, que pela fraude alheia perdeu a coligação, fez sua própria fraude, forjando a ata em que lança candidatura própria. O PPS, em razão da manobra, viu-se excluído das eleições. Isso está na sentença, as folhas 322, pelo que eu fecha-se aspas. A rigor, a sentença está alicerçada em 3 principais fundamentos. 2 pontos. A prova de que as atas dos partidos PMDB, PSDB e PDT, idênticas na forma e no conteúdo, teriam sido fraudadas. Os fatos repercutiram amplamente na imprensa local, não restando comprovada a tese de que haveria um conluio entre o PP, que integra a coligação impugnante, e o jornal Correio do Sul. A prova testemunhal revela que as convenções realizadas no dia 30 de 6 de 2012 não deliberaram pela composição da coligação recorrente, tal como informada nesse pedido de registro, a qual teria sido fruto de deliberação posterior ao encerramento do prazo fatal para a realização das convenções partidárias. Contudo, o exame dos elementos constantes dos autos, em especial da prova testemunhal colhida durante a instrução, conduz à conclusão diversa. Faço então o histórico da situação. Tudo começou com a denúncia, porque é o seguinte, senhores, e aqui eu faço assim, eu li num manual de redação da Folha do Estado de São Paulo, da Folha de São Paulo, aliás, que na verificação, na redação, nós teríamos que aplicar a seguinte orientação a si próprios no momento de escrever. Tudo começa pelo começo, vai até o fim, então acaba. Então eu vou começar exatamente pelo começo. Tudo começou com a denúncia de Samuel Mori Júnior, que Samuel Mori Júnior fez ao Ministério Público Eleitoral no dia 10 de setembro de 2012, acostado às folhas 35 e 36. Na ocasião, o denunciante asseverou o quê? Abre aspas, no dia 30 de 6 de 2012, isso está por escrito nos autos, denúncia dele. Foram realizadas diversas convenções partidárias no município de Balneário Gaivota, visando a formação de coligações para o próximo pleito eleitoral. Naquele dia, por volta das 16 horas, o denunciante encontrava-se no salão comunitário do Santo Expedito, em Balneário Gaivota, onde estavam sendo realizadas convenções conjuntas dos partidos PDT, PSDB e PPS. Foram iniciados os trabalhos e após algum tempo chegaram ao local militantes do PT, visando uma coligação com os demais partidos que ali encontravam-se. Aqui agora eu coloco em negrito. Depois de vários debates, foi configurada e aprovada pela unanimidade dos presentes a seguinte coligação para o pleito eleitoral 2012. PDT, PPS, PSDB e PT, tanto na majoritária quanto na proporcional, tendo como candidato a prefeito o senhor Claudionor Colares e o vice, o senhor Jorge Cunha. Batido o martelo, o local foi esvaziado, eis que o resultado das convenções agradou a todos os presentes e principalmente os representantes dos partidos políticos que restaram coligados. O resultado das convenções desses partidos foi amplamente noticiado na imprensa escrita e falada da região, dia 2 de setembro de 2012, tudo como se infere dos anexos dos documentos. O senhor Claudionor Colares havia desistido de candidatar-se e o senhor Jorge Cunha lançou candidatura própria. Além disso, o senhor João Alberto Bonamigo, cujo partido PMDB havia coligado apenas com o PSB, convenções realizadas em outros locais, e lançaram como candidata a vice a senhora Maria Aparecida Colombo, também do PMDB, sendo que a vice foi substituída por José Fernando Borges da Silva. E mais, o PDT e o PSDB, até então coligados entre si, juntamente com o PPS e PT, migraram após a noticiada convenção do dia 30 de 6 de 2012 para a coligação juntamente com o PMDB. Fecho aspas, folhas 35 e 36. Como se observa, as denúncias feitas pelo senhor Samuel Mori Júnior, a princípio pareciam firmes e contundentes. 2 pontos, esteve no local da convenção às 16 horas
presenciou a deliberação pela formação da coligação PDT, PPS, PSDB, PT, tanto na majoritária quanto na proporcional, tendo como candidato a prefeito o senhor Claudenor Colares e a vice o senhor Jorge Cunha. E mais, batido o martelo. 30, quando